Paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler um texto bíblico que se encontra em Jeremias 17, e o versículo 7 e o 8. Jeremias 17, o versículo 7 e o 8, que diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não recai quando vem o calor. Mas as suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão não se afadiga, nem se deixa, nem deixa de dar fruto. Essa é o que Jeremias nos chama atenção para isso, para aquelas pessoas que confiam no Senhor Jesus. Confiar no Senhor Jesus é muito mais do que crer na sua existência. Crer na existência não significa confiança. Crer na sua existência não significa confiança. Confiar no Senhor Jesus é você entregar-se a Ele. Entregar o seu problema para Ele, a sua situação para Ele. E acreditar que seja qual for a resposta dele, será sempre a melhor para você. Confiar no Senhor Jesus é como diz o profeta Abacuque, que mesmo que lhes falte tudo, ele continua servindo ao Senhor. A confiança faz parte de uma fé chamada uma fé incondicional. Lembra de Pedro? O único registro na Bíblia Sagrada de um dos apóstolos que fora morto e crucificado, mas na hora da sua crucificação fizeram um pedido. Talvez aqueles carrascos alegraram o seu coração, sabendo que ele ia fazer um pedido, e que ele ia renegar tudo aquilo que ele tinha feito, ia dizer talvez que Jesus não era salvador do mundo, talvez ele dissesse que Jesus foi apenas um charlatão, né? E Pedro pede para se podia fazer um pedido e eles disseram, podem. E Pedro disse, me crucifica de cabeça para baixo. Aquele mesmo Pedro agora, não aquele Pedro que cortou a orelha do soldado, do sumo sacerdote com a espada, mas aquele Pedro que agora envelheceu e que o Espírito Santo de Deus é quem o conduzia. Ele agora pede, me crucifica de cabeça para baixo, pois não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Isso é fé incondicional. Isso é uma fé independentemente das circunstâncias. A raiz deles está firme no ribeiro. Ele é como o juazeiro no Nordeste. No Nordeste tem uma árvore chamada juazeiro. Ela tem uma raiz central. E essa raiz central desce muitas vezes muito maior do que a árvore. Ela desce em direção ao lençol freático. E na maioria das vezes, aquela raiz central do juazeiro alcança o lençol freático. Então, no Nordeste, dificilmente você vai ver um juazeiro seco. Um juazeiro sem folha verde, mesmo na região, na época da seca. Porque enquanto as árvores têm raízes superficiais, o juazeiro tem uma raiz que desce até o lençol freático. Então, mesmo no tempo de sequidão, ele continua verde. Continua dando sombra àquelas aves dos céus, ao boi, a todos os animais. Isso é uma fé, o que Davi diz, mesmo no tempo, né? Quem confiar no Senhor, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até o ribeiro. Nosso ribeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Então você vê a diferença daquelas plantas que estão ali, né? Os cactos, a
armazenam água na época da chuva para suportar o verão. E essa água armazenada também tipifica a nossa fé, a nossa oração, para quando chegar as lutas, você está sempre firme. Daniel, mesmo sabendo que era proibido por lei adorar a outra pessoa, a que não fosse o rei, Daniel não. Daniel continua adorando o Senhor. Daniel, mesmo sabendo que ia para a cova dos leões, ele não deixou de ser fiel ao seu Deus. Então as circunstâncias da vida, elas não podem alterar a sua direção diante de Deus. Isso é chamado de fé incondicional. Temos que crer no Senhor Jesus Cristo, não há nada impossível diante de Deus. Mesmo que todas as portas se fechem ao nosso lado, o Senhor nos tomará por cima. Precisamos crer, precisamos ter essa esperança que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso abrigo, Ele é o nosso escudo. O Senhor é tudo para nós, é a nossa fonte inesgotável. Ele diz que as raízes para o ribeiro e não cai, e não recai quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão, não se fatiga, nem deixa de dar fruto. Então, precisamos ter essa esperança. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que quando o rei desafia, diz assim: olha, Sadraque e Abednego, e agora uma multidão humilhante, 1000 autoridades, só autoridade tinha 1000, juízes, senadores, os satrapas, governadores, só autoridade tinha 1000, imagina quantas pessoas tinha ali. E tudo olhando para eles três, todo mundo agora de pé olhando para eles três, que tamanho desafio. E o rei disse: olha, Sadraque, Abednego, eu vou mandar tocar tudo de novo. Dá-se o caso se você, na hora que tocar o satélite, a buzina, o fole, aí ele começa dizendo: e tu não prostrares e adorares a estátua de ouro que eu levantei? Será lançado na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. E quem é o seu Deus para levantar, para te livrar das minhas mãos? Você acha que isso intimidou aquele servo de Deus fiel? Você acha que isso intimidou a Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Eles tinham essa esperança. Eles tinham uma raiz no lençol freático espiritual que os alimentava mesmo quando escravo. Eles eram escravos em Babilônia, mas eram libertos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conhecia o Deus de todas as coisas. E a resposta deles, você pensa que foi de clemência? Dizendo: não, meu Senhor, agora nós vamos adorar a tua estátua de ouro? Não. A resposta deles, unânime, os três foram: não te necessitamos de responder sobre este negócio. O Deus a quem nós servimos bem pode te livrar, nos livrar, e Ele vai nos livrar da tua mão, ó rei, se não fica sabendo, não adorar. Oh, glória! Que resposta esplêndida, maravilhosa. Mesmo perante todo mundo, eles manteram a sua fé. Manteram o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi a única vez que alguém ganhou tantas almas para Jesus. Nem Pedro ganhou tantas almas para Jesus como Sadraque, Mesaque e Abednego ganhou, como Daniel ganhou. Ninguém ganhou tantas almas para Jesus de uma vez só. Ninguém ganhou. Porque só multiplicadores tinham 1000, porque aquelas pessoas que saíram dali, saíram para ser multiplicadores agora. Então, irmão, vale a pena confiar no Senhor. Confia no Senhor. Quando tudo parece perdido, o Senhor diz: agora é a minha vez. Aqueles que tentam nos humilharem, tentam nos envergonharem, serão envergonhados, serão humilhados, porque o Senhor não mudou. O Senhor conhece, o Senhor não sonda apenas as nossas palavras, o Senhor conhece a sinceridade de cada coração. Então, meu irmão, vale a pena confiar no Senhor. Bendito, Davi diz, ou Jeremias diz: bendito o varão
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança, irmão, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que eu sou falho, sou imperfeito. Talvez eu seja a pior das criaturas. Deveria andar muito melhor na direção do Senhor. Mas mesmo com minhas falhas, meus defeitos, nos momentos mais difíceis da minha vida, toda a vida que clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu. Então vale a pena, irmão. Espera no Senhor. Se você acha que está demorando as coisas, o tempo não é o seu. Para Deus não há divisão de espaço. Para Deus não há divisão de hora, dia e noite. Não. Todas as coisas, a Bíblia diz que estão nuas e patentes diante de Deus, clara, nítida. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas certo é que Deus, se Ele prometeu que vai te exaltar, Ele vai te exaltar. E não há inimigo que impeça. Porque Ele é Deus. Tenha um bom dia na direção do Senhor. Confie no Senhor. Ore, busque. Conta a tua vida tão somente para o Senhor. E te digo com experiência vivida, quando for orar por certas causas, não abre a tua boca. Eu aprendi a orar em silêncio. Eu oro em voz alta, tudo bem, não há problema nenhum em orar em voz alta ou em silêncio. Mas eu aprendi a orar em silêncio. Quando você ora em silêncio, o inimigo não sabe o que você está pedindo. Nem tampouco tem como atrapalhar, pois ele não sabe. Conta a tua vida tão somente para Jesus. Ele é o único que pode resolver o teu problema, o meu problema. Jesus não mudou. Ele está de braços abertos dizendo, filho, eu ainda te amo. Filho, eu estou te esperando desde o dia que se afastasse. Creia nisso. Jesus está de braços abertos para te esperar de volta. Bom dia.